E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida muito aguardada por todos vocês, que é a primeira partida clássica entre Gukesh Domarajo depois de ter se tornado campeão mundial, enfrentando quem é indubitavelmente hoje o melhor jogador de xadrez vivo, Magnus Carlsen. Não vou dizer da história, porque senão vou começar uma guerra aí nos comentários, né? Acho que eu já comecei só de comentar sobre esse tema, mas o Magnus é, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador da atualidade e o Gukesh quer muito enfrentá-lo, então vamos ver o que vira essa partida clássica entre Magnus e o campeão mundial. Temos peão em D4 pelo Magnus, cavalo em F6, a defesa índia do Gukesh, e o Magnus já surpreende logo no segundo lance. Ele joga cavalo em C3, que é um lance raríssimo no alto nível de jogo, a variante Shigorin de peão dama. Normalmente, você não coloca um cavalo na frente do peão de C. Você deixa esse peão livre para se movimentar, inclusive C4 de cara é o lance principal. Mas quando você joga cavalo em C3, você está na verdade ameaçando o peão em E4 e você está colocando um pouco de pressão nas ideias de jogar F3, E4, G4 e fazer o rock longo, certo? A ideia por trás do cavalo em C3 é você rocar grande normalmente. Como estamos ameaçando o E4, o Gukesh para a ideia com D5 e vem bispo em F4, que é conhecido como o sistema Jobava-London, também conhecido como sistema Jobava-Rapport-London, certo? Qual que é a ideia das brancas? Está pressionando o ponto C7 e estamos prontos para punir um erro das negras com o lance cavalo na casa de B5 e a ideia geralmente vai ser, como foi comentado anteriormente, rocar grande. O Gukesh joga peão em C5, nesse caso o cavalo em B5, né? Esse tipo de ideia não vai fazer sentido porque dama cheque, ganha o jogo para o jogador de pretas, então o Magnus apenas joga peão em E3, apoiando o centro do tabuleiro, e o Gukesh joga bispo em G4, desenvolvendo, atacando a dama. O Magnus joga bispo em E2, defendendo, que é uma surpresa. Eu acredito que o Gukesh provavelmente estava esperando é peão em F3, que seria muito mais natural, e o lance teórico, já que a ideia é roca grande, a gente usa do F3, talvez para jogar G4, né? Inclusive nesse instante G4 é um lance perfeitamente jogável. No entanto, o Magnus joga bispo em E2, talvez para se aproximar do final do jogo, trocando material, e o Magnus quer manter aqui a posição o mais longe das preparações de abertura do Gukesh que for possível. Então, quando o Gukesh toma em E2, o Magnus, inclusive, ao invés de tomar desenvolvendo com qualquer uma das peças que ele pode tomar desenvolvendo, ele toma com um cavalo que já se movimentou, rompendo o princípio de abertura. Para quê? Para tirar o cavalo da frente do peão de C e liberar o peão para vir para a casa de C3, onde ele vai, na verdade, montar a sua pirâmide de peões, que é uma estrutura tremendamente sólida. Vem então, cavalo em C6, cavalo em F3, peão em E6 e o Magnus monta aqui a sua pirâmide de peões, transformando a abertura de uma Jobava-London, na verdade, pela transposição, em uma London normal, né? Vira uma London tradicional, sem o bispo de casas claras, botando pressão nessa diagonal. Vem bispo em E7 pelo Gukesh e o Magnus joga cavalo em G3, terminando finalmente a manobra e movimentando a mesma peça uma terceira vez na abertura. Se você tem menos de 2.800 pontos de rating, por favor, não tente replicar isso aí que o Magnus está fazendo, tá? Se você aí, iniciante, for tentar fazer isso, você vai levar checkmate em 10, 11 lances, mas ele é o Magnus, então ele pode. Vem o rock por parte do Gukesh e o Magnus começa a jogar lances bem flexíveis, né? Normalmente você espera que ele vá fazer rock, só que ele joga a dama em E2, que é um lance muito curioso. De propósito, tá segurando o rock para ver se existe talvez uma possibilidade de um rock grande e de um ataque aqui na ala do rei com avalanche de peões, ou se existe a possibilidade dele manter o rei no centro mesmo, né, para começar um ataque, porque apesar da estrutura de peões estar no momento pendendo a simetria, o Magnus não quer o empate de maneira nenhuma. Temos H6 pelo Gukesh, impedindo que uma das duas peças que podem ir para a casa de G5 o façam, e o Magnus joga a torre na casa de D1, certo? Trazendo uma torre na carinha da dama, talvez preparando para jogar D por C5 e tentar romper o centro com E4, alguma coisa do gênero para gerar jogo e assimetria na posição. O Gukesh, no momento que a torre se alinha com a dama, decide jogar dama na casa de A5, com tempo no peão de A, forçando o Magnus a movimentar o peão ou voltar à torre, então ele joga peão na casa de A3, e nessa posição, o Gukesh joga a torre de F para a casa de D8 e agora tem basicamente um desincentivo para o Magnus tomar na casa de C5, certo? Nesse momento, o Magnus pode novamente só fazer o rock, mas ele decide, quer saber, eu vou jogar com meu rei no centro mesmo e eu vou tentar gerar jogo por aqui. E joga peão na casa de H4, que é um lance super interessante,
gerando temas onde talvez ele possa colocar um cavalo em G5 no futuro e te atacar pela coluna H, como se fosse um ataque, vamos dizer assim, da armadilha da vara de pesca, né? Nós temos dama em A4 por parte do Gukesh, e nessa posição, por exemplo, um lance como cavalo em G5 é um lance perfeitamente possível, certo? Se o Magnus quiser jogar, ele pode. A ideia desse tipo de ataque, para quem não conhece, né? Como ele não fez o rock, a ideia seria para abrir a coluna H e se peão toma, por exemplo, o Magnus está completamente ganho, porque a dama vai vir para a casa de H5 assim que esse cavalo se movimentar, e agora, por exemplo, vai ser checkmate. Claro que o Gukesh não tomaria se o Magnus jogasse cavalo em G5, apesar de ser um lance que o engine acha bacana, né? Um lance bom, segundo o computador. Eu queria muito que ele tivesse jogado, mas ele joga muito mais chato e muito mais sólido cavalo em E5, né? Colocando o cavalo no centro do tabuleiro, onde ele é uma peça tremendamente forte e provavelmente terá que ser capturado. Nós temos cavalo toma cavalo, o Magnus toma de bispo para não danificar sua estrutura de peões, e o Gukesh joga cavalo em D7, ameaçando tomar o bispo, e o bispo volta para a casa de F4. Ainda existem alguns temas, né, de talvez dama G4, sacrifício de bispo na casa de H6, tem alguns teminhas chatos aqui para o Gukesh de ataque na ala do rei, então o Gukesh joga um lance bem flexível dama em A6, ao mesmo tempo ele está oferecendo uma troca de damas, mesmo que custe dobrar peões aqui, mas ele também está preparando para jogar tipo E5 e a dama poder passar para a ala do rei para se defender. E acredite ou não, esse é um dos melhores lances da posição. Dama na casa de A6 é um lance perfeitamente forte, mesmo que dama toma dama venha dobrando peões. Uma fraqueza não é suficiente para o Magnus forçar uma vitória nessa posição, pelo menos não segundo a máquina, e o Magnus também sentiu que esse seria o caso, e ele nega a troca de damas, jogando dama na casa de F3, sinalizando para o Gukesh, olha, eu quero o jogo, aqui você não vai ter um empate rápido, viu? A gente vai jogar e eu vou te dar checkmate. Vem, bispo em D6 por parte do Gukesh, oferecendo uma troca de bispos, e cavalo em H5 preparando, né, para poder jogar algo como dama em G4 ou dama em G3 e ameaçar mate na casa de G7. Vem, bispo toma bispo, dama toma, e o Gukesh monta um centro gigantesco de peões, jogando peão na casa de E5, que é, na verdade, um sacrifício de peão, né? Para quê? Para poder, no futuro, poder trazer a dama na defesa, né? Se ele não fizesse isso, seria muito difícil de defender os ataques com dama G4 e afins, certo? Então, o E5, ele é um sacrifício temporário, porque se você toma, vai vir dama na casa de G6, ameaçando o cavalo, e aí agora você vai ter que dar um jeito de defender ou tirar o cavalo daqui, né? Então vamos dizer que você joga como peão na casa de G4, o Gukesh provavelmente tem como recuperar esse peão no longo prazo, certo? O que o Magnus decide fazer? Ele decide não tomar o peão, ele vê que esse sacrifício de peão aqui provavelmente vai fazer com que o Gukesh tenha no futuro alguma atividade ao longo da coluna D. Tem ideia também de peão toma, dama G6, G4, dele jogar D4 e tentar expor o fato de que o rei do Magnus está bem aberto por aqui, né, tentando romper o centro do tabuleiro. O Magnus não gostou dessa ideia e ele joga o simples dama G3, ameaçando mate em 1. E pasmem, o campeão mundial não caiu no mate 1, jogou dama G6, defendeu o checkmate, quem diria? E agora tá ameaçando o cavalo ao mesmo tempo, então o Magnus decide trocar damas, nós temos dama toma dama, peão toma, e nessa posição, cavalo na casa de G3. E nós temos um final de jogo um tanto quanto desbalanceado, porque tem muita tensão no centro do tabuleiro, e as pretas levaram meio que a pior, porque tem peões dobrados por aqui. Nós temos peão toma, e nessa posição, se você toma mais uma vez, aqui o Magnus não vai tomar de peão, ele vai tomar de torre, e você terá que lidar com o fato de que você tem um peão isolado. E nessa posição, por exemplo, o jogador de brancas tem uma vantagem, porque os peões dele estão em apenas 2 ilhas, ou seja, estão mais conectados do que os peões das pretas, que estão em 3 ilhas e, por consequência, são mais difíceis de segurar. Momento muito instrutivo, o Gukesh joga peão em C4, e agora os dois jogadores têm 2 ilhas de peão, né, cada um, só que tem um desbalanço na posição, que é muito fácil de perceber. As brancas têm 4 peões por aqui, uma maioria de peões na ala do rei, e o jogador de pretas tem 3. E as pretas têm 3 peões por aqui, e o jogador de brancas tem 2. Então, o que os dois jogadores vão tentar fazer, certo? Eles vão jogar cada um para onde tem mais material. A condição de vitória do Magnus é jogar F3 e E4, tentar gerar um peão passado por aqui. E a condição de vitória do Gukesh é jogar B5, A5 e B4 e gerar um peão passado por aqui. Então, os dois jogadores vão jogar esse final perfeitamente. Isso aqui é uma aula. Cavalo em E2, visando entrar em C3, B5, cavalo em C3 dando um duplo nos peões e
cavalinho F6 defendendo o peão de D, porque se você tomar o peão de B, o material é recuperado imediatamente com torre B8 e o peão de C vai ficar passado. Por consequência, o Magnus não toma, mas sim joga torre B1. No momento que o peão dele está defendido, esse está ameaçado, então torre B8 por parte do Gukesh, e o F3 do Magnus para poder jogar o E4 no futuro e gerar o seu peão passado. A5 ameaçando o B4 e, nessa posição, é claro, se você deixa o B4 vir, você tá numa situação muito, mas muito complicada. Então, só tem um bom lance para o jogador de brancas. E não é o lance passivo, cavalo em A2, tentando ficar de olho no B4, porque o B4 vem de qualquer jeito. Aqui a ideia do Magnus é jogar B4 ele mesmo, e ele o faz. Passou o peão de C, mas se o Gukesh, por exemplo, avança o peão e tudo se fecha por aqui, esse cavalo, na verdade, é um tremendo bloqueador do peão passado, porque além de bloquear o peão, ele tá atacando os dois peões do Gukesh, e depois o Magnus vai poder gerar os peões passados dele próprio, certo? Vai jogar para rei D2, torre E1, e vai começar a avançar os peões por aqui, e quem vai ficar numa posição muito perigosa é o Gukesh. Então, quando vem o B4, o Gukesh é forçado a tomar, nós temos torre por B3 com tempo no peão, peão em B4, peão toma, e nessa posição, torre em A3. Então, o Gukesh conseguiu gerar o seu peão passado, é um peão de A, no entanto, ao custo, né, do enfraquecimento da sua estrutura de peões. Agora, D5 é extremamente frágil, A5 é extremamente frágil e ele tem peões dobrados por aqui. No entanto, tem um peão passado perigoso. Torre em E8 joga o Gukesh com tempo aqui no peão de E, rei em D2 joga o Magnus, essencialmente trocando o seu peão de G2 pelo peão de A através do torre B2 cheque. Temos rei D3, torre por G2, torre por A5 e o Magnus agora está ameaçando vencer o peão de D e o Gukesh não tá nem aí, né? O peão de D é um peão fraco, é um peão que você quer trocar. Então, torre G3, toma meu peão de D e eu vou tomar o seu peão de F, que é um peão muito mais saudável, tá conectado. Temos torre em F1 defendendo e G5 querendo trocar o peão dobrado. Peão toma e torre toma e agora o jogador de pretas está protegendo o peão de D5. E pretas tem esse peão de H6 passado, que pode ser um perigo no futuro, e o jogador de brancas tem essa massa de peões centrais, que no futuro, com toda certeza, vai acabar resultando em dois peões passados conectados. É uma posição objetivamente igual, mas muito delicada, né? Isso aqui pode virar a qualquer instante. Torre A1 joga o Magnus, querendo trocar uma das torres, e H5 o Gukesh começa a fazer progresso com seu peão passado. Torre em A8, torre por A8, rei H7, e E4. E de repente, D por E4, F por E4, nós temos uma posição onde o Magnus tem esses dois peões passados conectados e o Gukesh também tem seus dois peões passados conectados. Só que os peões do Magnus estão fazendo progresso mais rápido do que os peões do Gukesh. Então, a posição é muito delicada. Vem peão em H4 do Gukesh e E5 com tempo no cavalo. E aqui é provavelmente uma posição das mais críticas e a que acabou resultando no que virou o jogo, né? Eu não vou dar spoiler sobre quem ganhou, no entanto, foi aqui que o jogo foi decidido praticamente. Porque nessa posição, se você joga algo como cavalo em G4, como você para esse peão? Certo? Vai vir E6. E agora? Não tem torre aqui, né? Isso não é uma possibilidade. Cavalinho F6 tem E7. Você vê, você não tem tempo de avançar o seu peão, já está ameaçando promover. Se torre G3 tem rei C4, torre em E3, cavalo D5. E de repente, você se vê forçado nessa posição a entregar uma peça nesse peão, né? De um jeito ou de outro, você tem que entregar uma peça nesse peão. Ou a qualidade, cavalo por cavalo, eu promovo, por exemplo, entregou a qualidade. Objetivamente, provavelmente, pretas ainda seguram isso daqui. Mas é muito difícil de jogar. Nessa posição, o Gukesh, quando o Magnus avança E5 atacando o cavalo, decide jogar um lance absolutamente brilhante. Esse lance exclama 2, 3, 4 vezes, é um lance brilhante. H3. Olha só. Sacrifica o cavalo para poder promover o peão de H. E agora, como você joga isso de branca, certo? É uma posição e tanto para jogar. Nessa posição, se você volta a torre, por exemplo, torre G3, certo? Rei na casa de C4, H2 e torre G1. Tá vindo torre. O torre G1, você vai ter que colocar sua torre passivaça na casa de H1. E agora cavalo em G4 segura o peão. Torre G1 tá vindo. E não é uma posição fácil de segurar para as brancas. Então, quando vem o H3, torre em A1, é uma coisa muito difícil de jogar. O Magnus aceita o cavalo. Vem peão em H2. Promoção no próximo lance.
torre em A1 não funciona por conta de torre G1, então F7. Se você promover, eu promovo também. Torre G3 cheque primeiro. Aqui, rei em D2 e a promoção. Com o tempo na torre e o Magnus promove defendendo a sua torre. E o Magnus tem um cavalo a mais, só que nessa posição o Gukesh tem um empate. Se e somente se ele encontra o único lance que resulta em cheques perpétuos com a torre e a dama e não tem como o jogador de brancas segurar todos os cheques. Aqui é um momento para você pausar o vídeo e tentar encontrar o único lance para o jogador das pretas que empata a partida. E, assim, sendo sincero, eu acho que quase ninguém vai achar. Não é que o lance é tremendamente difícil, é um lance natural, mas ele é um lance que, né, não faz tanta diferença na prática quando você pensa, por que esse funciona e os outros não? É porque o rei consegue se esconder do cheque nos outros e desse não, é o lance torre G2, que não é exatamente o lance mais fácil de jogar. Mas é um dos lances que vem à mente, é um dos cheques que você tem. Rei D3, torre G3, rei C2, dama G2, rei B1, dama H1, e os cheques vão continuar eternamente. O jogador de brancas não consegue esconder o rei. O que o Gukesh joga é de partir o coração. Ele jogou até então com precisão perfeita. Até o momento, os dois jogadores estão com precisão perfeita. O Gukesh joga dama em H6. E o Magnus vai conseguir se esconder dos cheques. Rei C2, torre G6, rei B2, dama B6 e o sangue frio. O sangue frio aqui do Magnus é insano. Rei A1, entrega o cavalo, não tem problema, não é com cheque. Se você toma o cavalo, vai vir agora dama em F5 cheque. Dama em G6 seria uma maneira de bloquear, mas aí eu sacrifico a torre e pego a dama. E se rei na casa de H6, torre em H8 é mate. Se peão na casa de G6, dama em F7 vai levar checkmate. Em H6, dama em F4, né? Peão em G5, torre em H8, G6, torre G8. Aqui, se rei em H6, é o mate da escadinha, né? Se rei em H6, dama em H2 é mate. Certo? Vai ser mate no próximo. Se rei na casa de H7, dama em F7 vai levar o mate da escadinha também. Rei H6, torre H8. Então, nessa posição, o Magnus, inclusive com segundos no relógio, entrega o cavalo. O Gukesh continua dando cheques. Torre G2, rei A3 e estão acabando os cheques. Dama em B2, rei A4, não tem mais cheque. Não tem mais nenhum cheque para você dar. Quer dizer, até tem. Tem dama em A2 cheque que entrega a dama e tem dama em C2 cheque que deixa o rei fugir para a casa de B4. E depois, por exemplo, do dama em B2 cheque, rei na casa de C4, agora sim, oficialmente, todos os cheques entregam a dama. Né? Todos os cheques que você tem são entregando a sua dama. Então, depois do rei A4, o Gukesh pega o cavalo e agora o Magnus vai forçar a vitória com sua dama e sua torre. Dama em H8 cheque, rei G6, torre em A6 cheque, rei F5, dama em F8 cheque, rei em E4. Curioso, viu? Se você der o cheque aqui em A8 e pegar a torre, que parece vencedor, pretas tem perpétuo. Então, torre em E6 cheque. E nessa posição, caiu o tempo do Gukesh. O Gukesh perdeu por tempo. Só que era checkmate forçado, né, independente. Se ele pega aqui, a ideia é dama D6 cheque, em C4, torre em E4 cheque, e aqui agora é mate, né? Não tem muito o que você fazer, você tem que bloquear e dama por D4. É um checkmate até bem estético, né? Bem agradável a estética do checkmate. E o Magnus jogou essa partida, né? Até o momento que caiu a seta, o torre em E6 foi o último lance, com 99% de precisão. Uma partida simplesmente impressionante, é por isso que ele é o melhor jogador vivo, né? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham achado essa partida tão incrível quanto eu achei. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.